Dois recados importantes. Primeiro, esse vídeo ele é um complemento a um texto que eu acabei de escrever sobre relacionamento. E eu estou numa série de 8 textos e 8 vídeos sobre relacionamentos, ok? São baseados em 2 livros, além de alguns artigos e outras coisas que eu tenho ali como referência. Então o texto em si ele é baseado num livro e o vídeo é baseado em outro que acabam se complementando em alguns aspectos, tá bom? O que acontece? Esse primeiro texto ele é gratuito. Os próximos 7 são pagos. Então se você quiser ter uma continuidade da informação, inclusive para os próximos vídeos, você precisará acompanhar os textos também. Talvez alguns vídeos eu deixe não listados, então eles vão ficar exclusivos para a parte paga, e talvez alguns fiquem disponíveis. Beleza? Então só para vocês entenderem que isso pode acontecer futuramente de um texto ele parecer sem contexto, mas é porque está associado a um texto. Um vídeo parecer sem contexto porque está associado a um texto ali já criado. O segundo recado é que lá no Substack a gente começou esse mês agora a parte paga, né? Eu brinco muito com o pessoal que os marcos que eu tenho são marcos de coleção de Pokémons, nesse sentido, porque sou nerd. E sou nerd é meio foda, mas enfim. São marcos que eu achei legal de colocar. Então o primeiro marco foi 151, depois 251. O terceiro marco foi agora 386, que é a terceira geração completada. E a gente está indo para a quarta geração, né? Quarta e quinta geração, que é no Nintendo DS ali, que é o Diamond and Pearl e Black and White. Só para vocês entenderem a curiosidade disso. E aí, a partir dessa quarta, alguns textos começam a ser mais densos, alguns mais baseados em literaturas mais técnicas, e alguns textos incluem vídeos, como esse, beleza? Dado esses dois recados, vamos para a nossa aulinha de hoje, que é sobre idealização. Primeira coisa, todo mundo aqui que está assistindo, que já leu, que está aqui, né, basicamente, já idealizou uma relação. Nós idealizamos porque a idealização ela tem todo um componente reforçador para a gente, ou seja, ele traz uma recompensa que faz com que a gente se motive, né, se comprometa mais dentro daquele comportamento. Por exemplo, quando eu estou numa relação e eu começo a pensar, caramba, será que essa menina que eu gosto, ela também gosta das mesmas coisas? Será que a gente vai se dar bem? Será que... Começa a fazer esse será que eu estou idealizando. No começo de todo relacionamento é comum isso acontecer. Tanto que algumas pessoas começaram a chamar esse fenômeno de love bomb ou loving bomb. O que isso quer dizer? Aquela onda de hormônios vem, a outra pessoa se comporta de uma forma muito romântica, né, geralmente muito idealizada para a gente, então pode ser uma questão de manipulação e pode ser uma questão natural dela. Até fiz um texto sobre isso, tá? Esse texto está gratuito lá no Substack, então dá para ler tranquilo. E esse love bomb, que é uma idealização excessiva, ele é um fenômeno, ele acontece, é que nem a chuva. Você acontece e você vive diante dela. Você não fabrica necessariamente a chuva, né? Então o love bomb, não, mas o narcisista pode fazer? Pode, muita gente pode fazer quando começa a simular algumas coisas. Mas o simulado você percebe um pouquinho ali aqui, a não ser que você não tenha nenhum tipo de inteligência emocional, ok? Mas voltando. Essa idealização, ela serve para a gente começar a entender os nossos padrões. Só que ela traz um problema. Ao mesmo tempo que eu tenho pontos positivos de eu idealizar um parceiro e isso é importante para mim, eu também tenho que saber avaliar os pontos negativos, que é a minimização das qualidades e dos defeitos em prol de algumas outras características. Na análise do comportamento, a gente vai olhar isso mais ou menos como aquela ideia do viés de confirmação. O que isso quer dizer? Eu idealizo alguém, tem ali seus comportamentos, aquelas coisas que eu foco, né, de ponto principal, e aí eu começo a buscar esses comportamentos no outro, a confirmá-los, a validá-los. Esse fenômeno ele acaba sendo interpretado como uma informação muito pontual, que a gente vai chamar lá na frente de um reforço seletivo, ok? Só que qual que é o problema? Quando eu vou me comportando, eu vou vendo o comportamento do outro, e isso vai confirmando os meus próprios vieses, né, o viés de confirmação, ou seja, confirma as minhas crenças, minhas especulações, expectativas, idealizações, eu começo a sentir uma sensação muito prazerosa. Então, nesse sentido, a idealização ela pode, portanto, ser vista como comportamento mantido por reforço positivo, ou seja, há consequências positivas acontecendo ali que mantém aquela atividade, né? Tem recompensas. Dentro disso, os pensamentos e emoções mais agradáveis elas vão sendo associadas à qualidade do parceiro, e elas funcionam como esses reforçadores de maneira perpétua, né? Ou seja, eu idealizo, aquilo acontece, eu mantenho a idealização, e aí, com o passar do tempo, aquilo se mantém.
Em outras situações, a gente pode perceber a idealização como um reforço contínuo, né? Então, essa sensação do prazer imediato, da satisfação de focar nos aspectos positivos, tudo isso faz com que a gente mantenha todo o ciclo de reforço. Só que, qual que é o problema? Como eu falei, você minimiza os defeitos. No que eu paro de enxergar a realidade como ela é, e eu começo a enxergar como eu quero enxergar, eu paro de ter as informações negativas, eu paro de ter as informações importantes. Eu começo a ter um julgamento de informação, uma filtragem, que faz com que as informações negativas às vezes fiquem de lado, dificultando assim a percepção de que essa pessoa também pode ser problemática. Essa pessoa ela também tem comportamentos que eu não considero importantes para a minha relação, que eu não considero válidos para o que eu quero. E aí eu perco todo o equilíbrio do meu relacionamento, porque estou idealizando e vivendo a minha própria fantasia. Quando a gente idealiza o parceiro, né, tendemos a buscar e perceber esses comportamentos que confirmam as nossas visões, né, os nossos viés ali, e ignoramos todo o resto. Como eu falei, se assemelha muito ao que acontece no Love Bomb, que é aquele pico emocional de conhecer pessoas, que a gente chama de paixão, e aí a gente acaba não percebendo algumas outras coisas, que entra o reforço seletivo, que é selecionar aquilo que você quer de maneira intencional. Você ignora aquilo que você não quer acreditar que seja daquele jeito. Por exemplo, uma vez eu critiquei um influenciador num texto, e dentro de um grupo, que era um cara que se dizia terapeuta sexual, ele é do meio católico, e aí ele surgiu, né, ao longo de um tempo ali, várias denúncias de abusos, de assédios e coisas do tipo. E aí as pessoas falam assim, não acredito que isso aconteceu com ele. Não é possível, ele é católico, ele é não sei o que, E eu falei, gente, é muito fácil dentro do mundo da terapia, do desenvolvimento pessoal, você ter acesso a pessoas vulneráveis. E você falar o que as pessoas querem ouvir. Quando a gente fala o que o outro quer ouvir, quando a gente faz o que vocês, do outro lado, a audiência, quer ouvir, é fácil manter vocês presos comigo. E aí eu falei, né, nesse texto, no grupo ali, eu coloquei para as pessoas assim, a gente não pode se deixar levar pelo que as pessoas estão falando, a gente tem que perceber o comportamento. E não de uma forma julgadora, mas o comportamento em si. Se ele faz sentido para aquilo que a gente acredita ou não. E aí quando você tem um cara que faz assédio, ele foge da sua idealização, então você seleciona, isso aqui eu não quero. Aquela famosa ideia de vou passar pano para cá. Quando a gente pega esse sentido, né, do viés de confirmação, da idealização excessiva, e começa a perceber que ele pode ser compreendido como uma discriminação de estímulo, ou seja, eu estou separando o que eu quero daquilo que eu não quero, eu perco todas as referências que eu poderia ter de maneira realista. E aí eu começo a ter situações que contradizem as minhas expectativas e eu não sei mais o que fazer com elas, eu me perco. Por exemplo, né, uma situação que eu descrevi ali no texto, mais ou menos o seguinte: um parceiro que idealizou seu cônjuge pode ignorar sinais de insatisfação ou mal-estar no relacionamento, mantendo a ideia de que tudo está perfeito, de que é só uma fase, vai passar. Isso é uma coisa muito comum nos relacionamentos. A gente coloca lá eu vou estar com a pessoa independente de qualquer coisa, e ok, mas eu perco toda a minha liberdade. Esse é o tema do segundo texto. Eu perco toda a minha autenticidade na relação porque eu identifiquei um viés, eu identifiquei uma idealização que está condicionada a uma crença. Eu só saio se acontecer tal coisa. Se a gente não para olhar para a realidade de que nem tudo está perfeito, de que às vezes meu parceiro, por exemplo, uma crítica muito comum que a gente vê das mulheres, o homem não faz mais atividades mais proativas, ele não dá mais afeto, ele não dá atenção, ele não é provedor, não só no sentido financeiro, mas também emocional. Eu começo a passar pano, né? Eu começo a deixar de lado, porque eu falo, não, mas homens são assim, mulheres são assim. E não, a gente generalizou, reduziu, mas não olhou para a individualidade, não olhou para aquilo como uma realidade. Então a gente começa a ter discriminação desses estímulos para confirmar as nossas próprias crenças, porque sair do status quo, sair deste processo de viés de confirmação que é confortável, porque ele é econômico, você não tem que pensar muito, ir para uma situação deliberada, onde você precisa avaliar as coisas,
faz com que você tenha que rever um pouquinho suas crenças, tenha que mudar alguns comportamentos, e muita gente não está disposta a isso. É o que eu falo nesse texto de hoje com a questão do amor, né? A gente aprendeu que o amor ele acontece mediante condições. É o que a gente chama de amor condicional. Só que a gente não quer mais olhar a parte condicional. A gente fala, não, mas o amor ele só acontece realmente mediante algumas coisas. Eu falei, que coisas? Que associações o amor precisa para existir? Então a gente começa a condicionar isso. Isso em várias áreas da nossa vida. Você idealiza que uma pessoa que tem 100 mil seguidores, ela é uma autoridade, ela é um expert, ela é um influenciador. Mas você não consegue que uma pessoa com 500 pessoas ali, 500 seguidores, também pode ser tão bom quanto. Inclusive é uma coisa que a gente tem, né, muito hoje na nossa realidade. Pessoas que conseguiram viralizar e crescer uma conta no TikTok, Instagram e qualquer rede, sem nenhum tipo de academicismo, né, sem nenhum tipo de formação acadêmica, que tem lá seus 100 mil seguidores, contra uma pessoa que tem PhD, doutorado, mestrado, tem um monte de coisa, mas como ela não mexe no mundo virtual, ela tem ali seus 500 mil seguidores. E aí você olha para essa de 100 mil e fala, essa aqui é melhor. Isso é um reforço seletivo, isso é uma discriminação de estímulos. É o que nós fazemos nos relacionamentos de modo geral, não somente os afetivos, ok? O que acontece no nosso cérebro nesse sentido? Quando a idealização excessiva surge, né, o que a gente está fazendo? Nós idealizamos, o nosso cérebro libera dopamina, que está muito mais ligado à motivação da recompensa, né, futura, ou seja, daquilo que eu espero que vai acontecer, do que de fato é o que acontece, e eu sinto um bem-estar. Então todo aquele mal-estar que eu tenho ao perceber que o meu parceiro ou parceira não é o ideal, ele minimiza. E aí entra a questão do reforço. Eu tenho uma sensação prazerosa na idealização, ela reforça aquele meu bem-estar e eu mantenho aquela crença, aquele comportamento. Só que ao longo do tempo, esse circuito ele vai criando associações, né? O cérebro cria essas associações de pensamentos, lembranças sobre um determinado parceiro, associado à sensação de prazer. Por isso que muitas mulheres, né, em especial, elas ficam em relacionamentos abusivos, porque elas associam sempre ao prazer, ao eu espero que lá na frente melhore. Então ela tem uma idealização, meu parceiro não é assim, isso é só uma fase, isso é só um momento. Então ela idealiza que lá na frente será melhor e ela minimiza todo o dano ali no curto prazo, no momento presente. Isso atrapalha todo o seu desenvolvimento, porque na verdade você está reforçando um comportamento disfuncional, que é passar pano para as coisas que seu marido, seu parceiro faz de violência, em prol de um bem-estar que você acha que existe, porque você não está lidando com o conflito. Quando a gente evita o conflito, até falei isso nos vídeos anteriores, né, de autossabotagem, quando a gente começa a evitar conflito demais, a gente cria um padrão de comportamento que no curto prazo ele parece funcionar porque a gente se sente bem, mas no longo prazo ele não resolve o problema. A idealização excessiva acontece a mesma coisa. Tanto que tem um exercício que eu coloco para os meus clientes, que é o seguinte: pegar um papel, idealiza o teu parceiro, idealiza o tipo de relacionamento que você quer ter, e aí ao invés de você buscar essas características pontuais, você vai buscar os indicadores dessas características. O que são os indicadores? São os comportamentos. Não é só o que eu falo, é o que eu faço, né? O famoso skin in the game. É o que eu faço que faz com que você perceba se eu estou caminhando na direção que você idealizou. Eu perceber o comportamento em si e não somente uma fala, né? Aquela coisa do errei, fui moleque, que nem aconteceu com esse cara que foi acusado aí de assédio e tudo mais, teve, né, seus processos ali correndo. Ele fez o que todos os influenciadores fazem: fecha a conta para que ninguém mais possa comentar, às vezes deixa a conta privada, às vezes só tira os comentários, some, para de postar absolutamente qualquer coisa. No máximo ele cria um grupo ali para dizer, vou contar a minha versão e pronto. E aí passa-se uma semana, ele volta para testar como é que ainda está o clima. Se tiver muito caótico, ele fecha de novo, passa mais duas semanas, mais ou menos quase 3, ele volta de novo. Isso é uma tática, mas a gente idealiza esse processo, passa o pano para isso. Não, tá tudo bem, ele errou, foi moleque, tá? Ele pediu desculpas, se arrependeu, chorou, né? Saiu lágrima falsa. A gente fica muito nessa coisa ilusória, a gente não olha para os comportamentos de maneira contínua. Num relacionamento isso é importante.
Eu tenho que olhar o processo contínuo daquela relação ali, de comportamentos. Porque senão a idealização ela sempre vai superar a realidade. Só que, Rafael, existe algum momento que a gente para de idealizar? Existe. Quando a gente começa a ter uma discrepância da idealização com a realidade. Isso gera uma frustração, gera uma insatisfação, e aí gera todo o sentimento de desilusão, que lá na frente a gente vai chamar de processo de extinção. Eu começo a idealizar tanto, que aí é o problema de... Vou escrever o que eu quero de um parceiro, eu idealizo aquilo sem entender os indicadores, e aí quando o parceiro não corresponde à minha expectativa idealizada, o circuito de recompensa ele não é ativado. Na verdade, ele gera mais punição, mais sentimentos negativos, nesse sentido, né? Mais desconforto. E aí eu vou tendo um comportamento sendo levado à sua extinção. Ou seja, ele vai diminuindo a sua frequência, ele não aumenta porque não há reforçadores. E aí quando esse comportamento some, eu paro de idealizar. Eu paro de esperançar sobre uma relação. Esse momento da extinção, ou vamos botar aqui até melhor, esse momento da desilusão excessiva, ele gera um sentimento de que não vale mais a pena se relacionar. Não vale mais a pena eu pensar no ideal. E aí quando eu brinco com o pessoal de você pega a sua régua que estava lá em cima e começa a jogar lá para baixo. Ela vai descendo, descendo. Você desce tanto na métrica que uma hora você fala, cansei. Você joga a régua fora. E aí a régua deixa de existir. Você passa a aceitar qualquer coisa, porque você já não tem mais o teu ideal, você já não tem mais o teu norte. E agora qualquer caminho, qualquer coisa passa a servir como útil. E esse é o problema do relacionamento. A gente começa a aceitar qualquer coisa para não ter que lidar com algumas outras situações, como ficar sozinho, se sentir abandonado. A gente começa a entender que melhor eu ter alguém aqui que não é bom para mim, não é o que eu idealizo, mas é o que eu tenho, do que buscar aquilo que eu idealizo. Buscar aquilo que eu de fato quero. E aí, novamente, por mais que a idealização ela possa ter um aspecto positivo, né, de fortalecer todo o processo inicial da intimidade, vulnerabilidade e tudo mais, a partir de um momento que ela passa a ser uma desilusão, ela gera um efeito reverso. Ela começa a fazer com que você não queira se relacionar mais. E aí é um ponto cego que muitas vezes a gente não percebe. Como é que eu estou idealizando o meu parceiro? O que eu espero dele? E aí a gente não percebe que a gente idealiza, porque a gente não anota sobre isso. A gente espera que o outro haja de acordo com a nossa crença, a nossa idealização, e quando ele não age, eu perco todo o processo da relação. Porque eu falo assim, você não está sendo bom para mim. Ele não tem que ser bom para você. Ele tem que ser bom para o funcionamento geral daquilo que você idealizou. Só que dentro de uma realidade plausível. O parceiro, isso é uma coisa que eu coloco lá no texto, o parceiro ele não vai mudar por você, ele vai mudar por ele. Então o nosso trabalho no relacionamento não é mudar o outro, é a gente crescer e incentivar o outro a crescer enquanto a gente se ajuda a resolver os nossos próprios problemas. E é o que eu brinco com muitos clientes, para a gente começar a fechar aqui o vídeo. A maioria dos casais não tem problema de casal. O problema deles é um problema individual que foi levado para o casal. A partir do momento que as partes começam a se cuidar, e aqui eu vou pegar um pouquinho para o meu lado, começam a cada um fazer uma terapia com qualidade, com eficácia, com eficiência, para ter o crescimento e ser mais autônomo, mais autêntico, a relação ela passa a ser uma relação de parceria, de crescimento contínuo e não uma relação de competição. É uma relação de cooperação, um ajudando o outro a se desenvolver dentro dos próprios ideais. Eu posso e devo externalizar para o meu parceiro e minha parceira o que eu idealizo dela, o que eu espero dela. Eu não posso querer cobrar isso como uma realidade. Isso é uma coisa que a gente ignora muitas vezes. Isso é um problema que a gente não percebe, que atrapalha o relacionamento, não somente dentro de uma relação amorosa, mas até mesmo em amizades, em trabalhos e qualquer outra área, que é o que eu brinco com alguns clientes também de você está no trabalho, tem um plano de carreira? Não. Então para um pouquinho e avalie o que você tem que fazer para chegar no próximo nível, não dentro dessa empresa, mas dentro do seu mercado. Qual é o próximo nível e quais são as exigências?
Ah, mas eu acho que um dia aqui vai ter um plano de carreira e vai melhorar. Não ache. Avalie a realidade. Não ache as coisas sobre o seu parceiro. Avalie a realidade que está se mostrando diante de você. Porque é essa realidade que faz com que você viva uma relação mais autêntica, mais presente, uma relação de fato mais evoluída, uma relação saudável, uma relação consciente. Ela não é uma relação idealizada, mas é uma relação intencional. E é isso que a gente tem que focar, na intencionalidade dessa relação. Como é que ela está sendo construída e não apenas vivida ou sobrevivida. A construção é um processo ativo. O viver ou sobreviver aqui, a gente entende que ele é um processo passivo. Relacionamentos não podem ser passivos, eles têm que ser ativos. Beleza? Fica o recado, complemento do texto, leiam o texto, ele vai estar na descrição aqui do YouTube. Caso você queira ver o resto, vai ter que assinar R$30 mensais, 300 no anual, e aí o membro fundador, que tem descontos e outras coisinhas, R$900. Só vou falar isso, não vou ficar repetindo isso todo o vídeo, é só para vocês terem essa ideia de que existem textos que são pagos e textos que são gratuitos, vídeos que serão acessíveis a todos, são gratuitos também, e vídeos que serão pagos porque farão parte dentro do texto. Beleza? Obrigado pela atenção de vocês e até mais.